No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E a palavra do Senhor está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos de 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos de 1 a 11. Diz o texto. O texto diz o seguinte: um homem chamado Ananias, juntamente com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como Satanás encheu seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isto, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar destes acontecimentos. Meu querido, este é um relato do início da igreja. Ali não havia placa nenhuma. Eram os cristãos. E eles viviam um tempo de generosidade. Eles partilhavam o pão, oravam juntos, o milagre acontecia. As perseguições que vinham de fora eram combatidas pelo poder da oração. A comunhão sempre venceu ali. Era um tempo, gente, de muita generosidade, de pessoas sofrendo por causa do Evangelho, mas eles eram unidos. É isto que o início de Atos dos Apóstolos relata sobre os primeiros cristãos. Então, em meio à generosidade, ao sacrifício, ao altruísmo dos santos de Jerusalém, havia uma exceção agora. O pecado de Ananias proliferou graças às sementes da avareza e do engano, tornando-se para o livro de Atos o que o pecado de Acã foi para o livro de Josué. Ambos foram atos enganosos, foram atos avarentos, meu querido. Atos egoístas que interromperam o vitorioso progresso do povo de Deus e trouxeram o pecado para dentro da comunidade, no auge do triunfo da igreja. Os santos de Jerusalém estavam contribuindo, motivados por um coração cheio do Espírito Santo. E o pecado de Ananias revelou um coração cheio de Satanás. O contraste entre o final do 4º capítulo
E o começo do quinto dificilmente poderia ser mais dramático. Qual foi a motivação deles? Eles queriam um pouco de prestígio espiritual. Eles desejavam que parecesse estarem contribuindo para si mesmo. Então isso sugere que eles amavam o dinheiro. E Paulo vai escrever a Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6,10. E esse foi, sem dúvida, o caso de Ananias e Safira. A carta aos Hebreus vai nos exortar, querido, dizendo: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, versículo 5. Na história de Ananias encontramos dois personagens que estão tão contaminados pelo amor ao dinheiro, que estão dispostos a conspirar juntos para cometerem uma hipocrisia notória. Venderam sua terra, mas em vez de entregarem todo o produto da venda ao Senhor, como havia prometido, deram apenas uma parte, como se fora toda a quantia obtida na venda. E com esse jogo de interesses, meu querido, pensaram que poderiam ficar com a admiração espiritual e ainda com algum dinheiro. Meu querido, o pecado deles não consiste no fato de não terem dado todo o dinheiro. Não havia qualquer exigência para que entregasse tudo. Eles tinham o pleno direito de reter ou dar o que desejassem. Eles não precisavam sequer vender a propriedade. Toda a oferta era voluntária, como toda a contribuição mencionada no Novo Testamento. Mas o pecado deles foi a mentira. Evidentemente, eles fizeram um voto ao Espírito Santo diante da congregação. E eles mentiram a toda a congregação. Pior do que isso, eles mentiram para Deus. Talvez eles pensassem que este seria um pecado secreto, mas não ficou em secreto por muito tempo. O próprio Deus os expôs à congregação. Sejamos honestos, meu querido. Esse tipo de hipocrisia não é um pecado comum. Nem é aquele tipo de pecado que tendemos a pensar ser hediondo. Muitas pessoas contribuem sobre falsos pretextos. Esse pecado é equivalente ao homem que enrola algumas notas de forma a que pareça uma gorda contribuição entre as outras ofertas. Sobre essas pessoas, Jesus vai dizer: já receberam a sua recompensa. Muitos deles desejam que os outros vejam sua demonstração de boas obras. E os outros veem. E esta é a sua recompensa. Eles buscam a glória dos homens, não a glória de Deus. Portanto, o reconhecimento humano é tudo que eles vão receber. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que a sua ajuda seja prestada em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então nós podemos ter a impressão de que esse pecado é insignificante, mas Deus não considera assim. Jesus o chamou de fermento dos fariseus. Esse mesmo fermento ameaçava infectar a igreja recém-nascida. Deus haveria de punir este pecado de forma dura, enviando a todos sinais acerca da seriedade na vida da igreja. Então nós vemos a resposta de Pedro. Querido Pedro, sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus, ele percebeu a hipocrisia daquelas pessoas. E você fica imaginando a cara que fez Ananias, o choque que ele levou. Ele então compareceu perante os apóstolos, ele colocou a sua oferta aos pés dele, ele declarou-lhes presunçosamente ser aquele todo o dinheiro obtido com a venda da propriedade. É provável que tenha permanecido ali por algum momento, pensando no que presumia ser a aprovação dos presentes. Ele deve ter imaginado que os apóstolos estavam vendo com um exemplo de espiritualidade um homem generoso, um homem piedoso.
Mas de repente, Pedro vai dizer para ele: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Uma afirmação um tanto, meu querido, confrontadora para um culto na igreja hoje em dia. E foi também naquele culto daquele dia. Claro, em muitas igrejas, Ananias teria recebido a aprovação que buscava, a despeito das suas intenções. O líder de uma igreja contemporânea, de uma igreja pragmática, de uma igreja do nosso tempo, poderia raciocinar consigo e dizer: não, afinal, esta é uma considerável quantia de dinheiro. Tudo bem, as intenções dele não são puras, mas, gente, ele não é um sujeito ruim. E nós podemos fazer uso desse dinheiro, não podemos envergonhá-lo na frente de todos. Se nós o fizermos, jamais receberemos dele mais um centavo sequer. Mas Pedro não pensou assim, meu querido. Pedro confrontou o pecado diretamente. E vai dizer: por que encheu Satanás o teu coração? Veja que Pedro estava pondo culpa em Ananias, não em Satanás. Por quê? Ele perguntou. E novamente: como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Meu irmão, Pedro vai deixar claro que o pecado foi a hipocrisia de Ananias. Não o fato de ele ter retido parte do dinheiro, conservando-o. Porventura, não seria teu? E vendido não estaria em seu poder? Foi o que Pedro disse. Ananias poderia ter feito o que ele desejasse com aquele dinheiro. Ananias poderia não ter vendido a propriedade se ele não quisesse. Não havia qualquer exigência para que ele fizesse o contrário. Não teria pecado se houvesse dito: olha, eu vendi minha propriedade, eis aqui parte do dinheiro. Ele tinha pleno direito de dar quanto quisesse. Mas ele pecou ao declarar que estava dando tudo, quando na verdade guardara parte do dinheiro para si mesmo. Ananias mentiu a Deus, não apenas aos homens, mas especificamente foi uma clamorosa mentira contra o Espírito Santo. E como é que ele havia mentido ao Espírito Santo? Ele fizera o voto de dar todo o valor da propriedade e não cumpriu o seu voto. A resposta de Deus foi imediata, foi severa, foi final. Ele matou Ananias no mesmo instante. Diz a Bíblia, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Foi um ato judicial do Deus Altíssimo. Foi a sentença, querido. Quem sabe o coração de Ananias parou de bater por causa do terror que se apoderou dele. Esse fato, meu querido, aconteceu diante de toda a congregação. Você vai me dizer que essa igreja é uma igreja que se parece com a igreja do nosso tempo? Você ainda vai dizer que nós somos descendentes dos cristãos primitivos? Você ainda vai dizer que essas igrejas que nós estamos vendo por aí é a igreja primitiva, é a igreja que veio dos apóstolos? Esses grandes templos são templos que veio do Espírito Santo? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Veja a maneira que o líder daquela igreja tratou o pecado contra o Espírito Santo. Veja como Deus agiu. Você poderia dizer: não, mas ali é o Antigo Testamento e nós não estamos vivendo o tempo da graça. Não, ali é Novo Testamento, querido. Olha a maneira que um líder tratou alguém que estava mentindo ao Espírito Santo. Deus condenou. Deus subjugou Ananias. Ele morreu. Isso, meu querido, de forma alguma se parece com as igrejas do nosso tempo, aonde o pecado é tolerado, aonde a avareza é tolerada, aonde a igreja vive de marketing, fazendo marketing para crescer, aonde a igreja faz estudos e estudos profundos para atrair as pessoas e dar às pessoas o que ela quer ouvir.
dar às pessoas as coisas que elas querem ouvir, as coisas que agradam a carne das pessoas. Por isso, em algumas igrejas não se cabe tantas pessoas, porque dão às pessoas o que elas querem ouvir. O pecado não é confrontado em muitas das igrejas do nosso tempo. Em muitas igrejas contemporâneas, o pecado não é confrontado. Não se fala em arrependimento e não se fala em conversão. É as chamadas igrejas amigáveis. Mas não é o caso da igreja de Pedro. Nem um pouco. Aliás, querido, o efeito foi que sobreveio grande temor aos ouvintes. As pessoas tinham temor. Deus tornara Ananias em um exemplo para aqueles que fossem tentados a brincar com ele e a macular a pureza da igreja. Imagina isso hoje. Imagina esse sistema de que Deus tratou a igreja onde Pedro estava falando, a igreja primitiva, se fosse tratar nos dias de hoje. Será que Deus sempre julga o pecado dessa forma? Claro que não, mas veja como aconteceu a Nadab e Abiú, lá em Levítico 10. Veja o que aconteceu com Coré, no livro de Número, capítulo 16. Com Acã, no livro de Josué, capítulo 7. E com Herodes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E outros nas Escrituras. Meu querido, Ananias foi imediatamente julgado por seu pecado e pagou com sua própria vida. Deus soberanamente decidiu matá-lo naquela mesma hora. Assim, Ananias tornou-se exemplo para todos. A verdade é que Deus poderia punir desta forma todo o pecado, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. É por causa das infinitas misericórdias do Senhor que não somos consumidos. Lamentações 3, 22. Algumas vezes, meu querido, Deus julga o pecado com morte física. E tem mais. Tem o pecado de Safira. As Escrituras declaram: levantando-se os moços, cobriram o corpo e levando-se, sepultaram. Safira não estava presente quando seu marido faleceu. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Safira não estava ciente do destino do seu marido e talvez supunha que teria uma entrada triunfal, com todos admirando-a pelo grande ato de generosidade que ela e o seu marido haviam praticado. Então Pedro vai novamente também com ela e confronta imediatamente e vai dizer: vendeste portanto aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Atos 5, versículo 8. Essa resposta foi uma mentira deliberada, comprovando que ela e o marido estavam conspirando juntos para cometerem um ato premeditado de hipocrisia. Então Pedro foi tão objetivo quanto fora com Ananias. E ele vai dizer: porque entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles também te levarão. Ela nem teve a oportunidade de responder. A Bíblia vai dizer, meu querido, que no mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Então, entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Vamos aprender uma coisa aqui, meu irmão. Deus leva a sério a pureza da igreja. Essa foi uma lição precoce, inesquecível, acerca de como Deus vê o pecado na comunhão dos crentes. Em essência, o que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo: eu não estou brincando de igreja. Não brinco com pecadores. Eu não estou interessado em ser amigável. Aleluia. O que eu desejo é retidão. É verdade. É coração sincero. Com isso, ele testemunhou estar realmente falando com seriedade. A igreja não é um clube social. Qual foi o resultado desse episódio, meu querido? A Bíblia diz em Atos capítulo 5, versículo 11,
sobreveio grande temor a toda a igreja. Então naquele dia houve um cuidadoso autoexame entre todos os que estavam ligados à igreja de Jerusalém. E a questão era exatamente essa. Deus estava purificando a sua igreja. Ele queria ver seu povo encarando o pecado com seriedade. Tensionava desencorajar a falta de compromisso. Queria que as pessoas temessem. A igreja se reúne para cultuar a Deus, e isso exige a confrontação do pecado. Então, nesse episódio, Deus nos fornece um modelo básico para a reunião da igreja. O pecado sendo tratado com severidade, meu querido. A questão não é o que os incrédulos pensam a respeito de tal severidade, e sim o que Deus pensa sobre tal iniquidade. Quando se faz uma igreja amigável, você não confronta o pecado. Quando se faz uma igreja para agradar as pessoas, você não confronta o pecado. É por isso que prolifera esse monte de igrejolas por aí. Com certeza, meu querido, na Jerusalém do primeiro século havia outros pecadores mais astutos do que Ananias e Safira. Herodes, por exemplo. Por que Deus não o fulminou? Na verdade, foi o que Deus fez posteriormente. Mas como Pedro escreveu, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Deus julga o seu próprio povo antes de voltar a sua ira aos pagãos. Será que a igreja pode evitar o juízo de Deus? Sim, mas somente através do purificar-se a si mesmo. Então, após haver alertado a igreja de Corinto sobre o fato de que Deus, por meio de doenças e morte, estava julgando os seus membros que insistiam no pecado, Paulo lhes afirmou: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11:31. Em outras palavras, é tarefa dos membros fiéis manter a pureza da igreja. Com toda franqueza, o ensino desta realidade causa mais impacto sobre os incrédulos do que uma conversa branda e informal, cujo propósito é fazê-los sentir-se bem-vindos e aceitos. Você está entendendo, querido? Quando alguém visita a tua igreja, você quer que ele se seja bem-vindo, que ele se sinta bem, e não confronta o pecado que está na vida dele. Ele volta para sua casa sem querer mudar. Porque ele não foi confrontado com a vida errada que ele leva. E é isso que as igrejas têm feito. A pessoa vai lá, é apresentada, é aplaudida, é uma bênção. Deus vai abençoar, Deus vai curar, Deus vai fazer. E não diz para o pecador que ele precisa mudar. Mas não podemos fazer isso mais, Rodolfo, porque senão ninguém vem. Querido, veja a maneira que Ananias e Safira foram tratados com o pecado. Foram confrontados de maneira radical. Você está muito enganado pensando que a pessoa precisa se sentir bem, se sentir feliz, se sentir, acomodada. Não, a igreja precisa despertar. A igreja precisa fazer a pessoa se despertar da vida, muitas das vezes, escravizada que ela está vivendo. Para mudar, querido. Não é no sentido de esmagá-la debaixo de um peso, mas é de fazê-la confrontá-la e mudar. E este papel é o papel da igreja, das lideranças da igreja. Mantemos a pureza ao seguirmos os princípios que Jesus delineou em Mateus 18. Veja o que Jesus vai falar em Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, vai e diga à igreja. E se o recusar ouvir também a igreja,
considera como um gentil e publicano. Atos 18, versículo 15 a 17. Referi, então, a esse processo como disciplina da igreja. Claro, não vai parecer um conceito amigável, mas é o que Deus ordena. O objetivo é purificar a igreja e desta forma abençoá-la e protegê-la contra o juízo de Deus. Paulo então vai escrever: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 32. Então Jesus acrescenta: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então, em verdade, também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Lembre-se que nesse contexto, nosso Senhor estava explicando como lidar com o pecado na igreja. A verdade é que Cristo, meu querido, realiza sua própria vontade na igreja através do processo de disciplina. Mas não podemos mais. Vai disciplinar a igreja para você ver o que acontece. Mas é isso que Deus está dizendo. E o resultado é que os pecadores arrependidos são restaurados. O pecado que cometeram é desligado. E os pecadores impenitentes são denunciados e expulsos da comunhão. Por quê? Porque o pecado que cometeram permanece ligado a eles. E se nós não seguirmos esse processo e consequentemente, presta atenção, e consequentemente não mantivermos a igreja pura, o Senhor intervirá com juízo. Será que nós estamos entendendo, querido? Não há disciplina na igreja do Senhor. Como eu disse, eu não estou aqui dizendo desta placa ou daquela placa, eu estou dizendo do povo de Deus. Não há disciplina, disciplinar. A igreja de Jesus, a igreja primitiva, havia disciplina. Eles eram disciplinados, não no sentido de humilhar as pessoas, mas de fazê-las confrontar o pecado que estava escravizando-as e mudar. Porque os que não mudavam, eles eram expulsos da comunhão. Mas hoje, a tal da igreja amiga, da igreja amigável. Ah, meu irmão, que benção, que bom, né? Ah, que maravilha que é. Não, fica em paz, querido. O importante é glorificar. O importante é estar no meio do povo de Deus. Não é. O importante é a gente ser confrontado e mudar. Porque veja, o ponto saliente na história de Ananias e Safira. O juízo de Deus contra eles produziu um efeito que foi além da igreja de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram notícia destes acontecimentos. Atos 5, versículo 11. O versículo 13 relata que os incrédulos não ousavam associar-se a eles. Oh, meu Deus! Isto é, aleluia, precisamente o oposto daquilo que nós estamos vendo hoje. Hoje os incrédulos estão dentro das igrejas. São muitos participantes, eu não quero generalizar, mas há muitos participantes, há muitos líderes incrédulos. Muitos líderes incrédulos, avarentos, libertinos, na frente dos rebanhos. E era o oposto naquele tempo. Quando Deus manifestou a sua ira sobre Ananias e Safira, os incrédulos não queriam entrar na igreja. E os que entravam, eles realmente se convertiam, mudavam de vida. É o oposto. Hoje não há disciplina.
Você está achando que esse xarabaracandarabadá é poder de Deus? Você está achando que essas santas névias tudebaias é poder de Deus? Quando não há disciplina, não há mudança de vida, querido, o Espírito Santo não está nesse negócio. Ah, mas não podemos falar porque vai diminuir o dízimo e as pessoas vão para outra igreja. Se forem para outra igreja e não forem disciplinadas, Deus também não está nesse negócio. Porque estamos acostumados com coisas tranquilas. Não queremos disciplina, não queremos a disciplina que a Bíblia nos orienta. E que levanta homens para passar isso para o povo. Mas muitos estão sucumbindo à palavra. Não estão nem um pouco preocupados com as almas. Não estão nem um pouco preocupados com o rebanho. Então, Deus vai intervir com o seu juízo. Nós deveríamos ter uma igreja onde aqueles que não querem se converter tivessem pavor das igrejas cristãs. Pavor. E dissesse, não, se eu for ali eu vou ser transformado. Mas não é o que acontece. Pessoas estão cantando, pessoas estão ministrando, pessoas estão liderando, mas as suas vidas não foram transformadas. É um negócio. Funciona como uma empresa. Não há preocupações em salvar verdadeiramente almas. É um negócio. É a conta bancária. É o número de pessoas ofertando. É o número de pessoas fazendo as suas campanhas. É o número de pessoas dizimando, trizimando. Vai se dando nomes. São as campanhas da oração, campanha do milagre. É a prosperidade. Mas não há um confrontamento com o pecado. O pecado está dentro da igreja, porque as pessoas estão entrando e continuam incrédulas, sem temor a Deus. Mas não era o que acontecia na igreja primitiva. Veja, leia a história de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo de Deus e pagaram com a própria vida. Querido, temor a Deus foi uma doutrina central na igreja primitiva. Assim como fora no Antigo Testamento. Incrédulos e crentes foram igualmente ensinados a temê-lo. Ninguém, senão um tolo, haveria de tratar a Deus com frivolidade. Mas hoje, os ritmos sensuais cantam hinos dizendo que é a Deus. Danças sensuais. Até os teatros que fazem nas igrejas, as nossas irmãzinhas vão representar uma pessoa que está no mundo. Então eu preciso me caracterizar totalmente. E uso trajes indecentes. Eu só estou representando. Falta de temor a Deus. Algumas emissoras fazem telenovelas cristãs, entre aspas, onde havia as traições. E eles reproduzem aquelas cenas de beijos e sexo. Não, mas nós estamos evangelizando. Falta de temor a Deus. E muitos por não terem conhecimento, e muitos por não terem a prática da leitura da palavra, e muitos porque estão com os pés nas nuvens, não estão com os pés no chão. E dizem que são pentecostais avivalistas, candarabadá, mas não há mudança, não há o confrontamento, as pessoas se sentem bem nesses lugares, porque não são confrontadas, meu querido. Saem da igreja dizendo foi uma bênção, mas que bênção, não mudou. O traje continua indecente, a vaidade predomina nas igrejas. Muitas pessoas que vão ministrar os seus hinos, meu querido, desculpa, Deus não aceita o louvor, porque a vaidade está ali, a sensualidade está ali. Mas não querem ouvir, porque pregações como essa realmente são pregações que não são nada amigáveis. E nós não queremos ouvir isso. Nós queremos ouvir da cura, nós queremos ouvir do milagre, nós não queremos confrontar com o pecado, mas a igreja primitiva confrontava. E as pessoas tinham temor a Deus. Este temor foi a doutrina central, primordial da igreja primitiva. Ninguém falava de Deus com piadinha, meu querido. É a falta de leitura e de oração que tem feito muitas pessoas com boa intenção entrarem por esse caminho fácil. São os eventos cristãos que alegram a carne do jovem. Mas tinha muita gente, foi uma bênção. Não vá pelo contingente, meu querido.
Na verdade, a igreja primitiva, ela era radical no que diz respeito a confrontar pecado. E muitos iam embora porque não queriam largar de pecado. Mas hoje, como a igreja do nosso tempo não está confrontando o pecado, as pessoas, indivíduos, entram na igreja, continuam vivendo as suas vidas em pecados, continuam vivendo nos seus adultérios, continuam vivendo no palavrão, na bebida, na sensualidade, no namoro desregrado, porque não são confrontadas. E líderes que estão sucumbindo ao evangelho também deixaram de ser profetas. É muito mais fácil ter um cargo. Meu Deus, a que ponto nós estamos chegando? E esse temor que atraía as pessoas à salvação conservava ela nas obediências. Como não tem o temor, não há obediência. Pergunta para muitos líderes aí se os jovens obedecem. Pergunta para muitos líderes de grupo de oração se as pessoas querem viver a radicalidade do evangelho. Pergunta aí para muitos líderes de círculo de oração quantas irmãs que não falam nem com a outra. Pergunta por que tantos ministérios são fundados por causa de briga. A falta de temor leva à desobediência, meu querido. A salvação, ela não vem do simples querer participar da igreja. Eu quero participar da alegria da igreja. Ai, que lindo, eu chorei naquele hino. Olha o lado emocional. Mas a salvação vem quando o coração clama por libertação do pecado. O movimento contemporâneo, ou seja, dos nossos tempos, da igreja amigável, sabe aquela igreja boa, aquela igreja que é uma bênção, agrada a todo mundo? Ela almeja exatamente o contrário. Ao invés de falar por libertação de pecado, ao invés de suscitar o temor a Deus, procura retratá-lo como um Deus legal, o cara lá de cima. Jesus é 10. Um ambiente festivo. Então eu pulo na presença de Deus. Pacato. Eu estou no Facebook ali dentro da igreja, enquanto a palavra está sendo ministrada, o hino está sendo cantado. Pacato, manso. Oh, meu jovem, que benção. Permissivo. Namoro de crianças, adolescentes namorando na igreja, que bonito. Roupas cultas na igreja, que bonito. Indecentes. As tatuagens, os piercings entrando para a igreja fora, que bênção que é. Estamos parecidos com o mundo, amém, aleluia. Tá dando para entender, querido? De maneira alguma isso seria permitido na igreja primitiva. Mas Rodolfo, naquele tempo, agora nós estamos numa outra época. É esse tipo de pensamento que está matando a igreja. E se continuarmos assim, você imagina, querido, que há 100 anos atrás, homens sérios já falavam de um tempo como esse. Eu digo daqui a 5, 6, 10 anos, se continuarmos desse jeito, com essa permissividade, com esses tipos de eventos que chamam de adoração a Deus, mas que de adoração não tem nada, aonde é que nós vamos chegar? Aonde é que nós vamos chegar? Tudo isso que eu descrevi, um ambiente pacato, manso, festivo, de um Deus legal, de um Deus que é permissivo, que permite todas as coisas. Pecadores arrogantes que com grande temor deveriam se aproximar de Deus, são encorajados a buscarem, a abusarem da graça de Deus? Sabe por quê? Porque eles não ouvem nada a respeito da ira de Deus. Isso é a mesma coisa, meu irmão, que pregar sobre heresia. Tem o mesmo peso.
conforme o que aprendemos do episódio de Ananias e Safira. A ira de Deus não pode ser vista como leviandade. Pedro vai escrever, aleluia, se o julgamento primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. Paulo falou da ira divina como sendo uma das primeiras motivações para o evangelismo. Ele vai dizer, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. 2 Coríntios 5,11. Eu vou terminar, mas eu não posso deixar de dizer ainda que esta filosofia de igreja amigável é uma curva fechada em direção a um caminho errado para a igreja do nosso tempo. Sabe, meu irmão, o menosprezo à adoração, o menosprezo às escrituras e à teologia, em última análise, resultará em um sério comprometimento doutrinário. Aliás, isso talvez já esteja ocorrendo. Líderes cristãos que se identificam como evangélicos estão começando a questionar as doutrinas fundamentais, por exemplo, como o inferno, como a depravação humana. De tão inovador que querem fazer, e tantas inovações que querem fazer, que as doutrinas fundamentais da Bíblia começam a ser questionadas por esses tais líderes cristãos. Porque, querido, a pregação que menospreza a ira de Deus não enriquece o evangelismo, pelo contrário, prejudica. A urgência do evangelho fica perdida quando o pregador nega essa realidade. Quando o pregador nega a severidade de Deus, porque só fala de Deus amor, o Deus que cura, o Deus que batiza com o Espírito Santo, o Deus do fogo, o Deus que vai dar bênção hoje. Claro, você só evidencia isto. Quem não quer um Deus assim? Até meu pai é mais ruim que Deus. O meu pai disciplina, o meu pai me punha de castigo, o meu pai pegava a vara e batia em mim para mim entrar na linha, mas um Deus que está tudo bem, quem que não quer? Por isso a gente vê movimentos explodindo de pessoas. Porque não há confrontamento de pecado. Não falam da ira de Deus. Gente, a ira de Deus é uma realidade. Por que será que foi na vida de Ananias e Safira? E na nossa não será? Ah, meu Deus. Não, mas não pode falar isso que as pessoas não veem. Pedro não se importou com isso. Protegeu a pureza da igreja, a pureza da igreja precisava ser protegida, mantida. Meu querido, a autoridade das Escrituras é comprometida quando uma porção tão grande de ensinos de Jesus precisa ser negada, ou até mesmo atenuada, sabe? Quando eu corto volta da doutrina, da disciplina, para falar da bênção, para falar da glória, para falar de milagre, para falar de prosperidade. Então a autoridade das Escrituras vai ficando comprometida. A seriedade do pecado é depreciada por algumas doutrinas. E desta forma o evangelho é subvertido. Meu Deus. Muitas pessoas que abraçaram a filosofia da igreja amiga, da igreja amigável, não ponderaram cuidadosamente como esta é incompatível com a verdadeira teologia bíblica. Muitas igrejas que nós estamos vendo por aí não são igrejas cristãs. Muitos movimentos que têm alavancado muitas pessoas e levam o nome de avivamento carismático estão incompatíveis com a verdadeira teologia bíblica. E se estão incompatíveis, Deus não está nesse negócio. Porque em sua natureza,
Trata-se de uma visão pragmática. O que é pragmática? Atingir, ter êxito, independente dos meios. Eu quero trazer pessoas, então eu vou fazer de tudo para trazê-las, independente. Eu vou até negar o evangelho, e se não negar, vou deixar de falar verdades fundamentais para trazê-las. Isto é igreja pragmática e não bíblica. Baseia-se precisamente no mesmo pensamento que está corroendo o âmago da doutrina, da ortodoxia. Está conduzindo o evangelicalismo nesse momento modernista, ao neomodernismo, encaminhando as igrejas a um rápido avanço rumo ao declínio. A igreja primitiva, meu querido, não é uma igreja amigável. A igreja primitiva é a igreja que preservava a sã doutrina da palavra de Deus. Pense nisso. Talvez você está tendo dificuldades para buscar a santidade porque está sendo liderado por pessoas que não se converteram à suficiência de Cristo. Hoje eu digo, Espírito Santo de Deus, faz-nos voltar às nossas raízes. Em nome de Jesus.